Bom dia, gente. Eu estou aqui com o site da Kabum aberto. Foi onde nós paramos na aula para a gente ver os componentes que a gente poderia comprar para montar nosso PC. Então, um dos primeiros componentes que a gente tem que analisar é a placa-mãe. Então, para nós escolhermos, a gente entra no site da Kabum e aqui na lateral, só procurar pela opção de hardware. Então, a gente pode ir diretamente clicando nesse menu, vai direto para o hardware que a gente quer. Digamos que a gente quer uma placa-mãe. Clica em placa-mãe e vem para essa opção e vem escolher aqui o hardware que você quer. No caso, eu queria mostrar para vocês aqui os equipamentos de hardware que eu andei pesquisando. Esse valor pode aumentar ou diminuir conforme você vai escolhendo o hardware por suas características. Então, a primeira coisa que a gente pode estar escolhendo é a placa-mãe. Então, a placa-mãe que eu escolhi como teste para mostrar para vocês foi uma placa-mãe da Gigabyte. E levando em consideração que é uma placa que suporta processadores da Intel LGA 1151 e memória DDR4. Então, esse é o princípio que a gente deve escolher. O LGA, que vai definir qual o socket do processador e a memória RAM. Então, o próximo passo seria escolher um processador. Então, um processador com aquele socket específico, eu dei uma olhada nesse e achei bem interessante. Para ver as características dele, você pode abrir ele. Como eu estou com o mouse em cima, ele está mostrando o LGA 1151, ou seja, esse processador é o processador que eu escolheria para minha placa-mãe, com o LGA 1151, e ele tem um clock de 3.7 GHz, com um cache de 9 MB. Então, seria esse processador. Próximo passo, escolher a memória RAM. Memória RAM vai existir várias, eu escolhi uma com uma frequência de 2400 MHz. Então, é uma memória RAM razoavelmente média, ela não é uma super veloz, mas ela está classificada entre uma das melhores ou média. Ela tem 8 GB de RAM. Lembrando, toda vez que for adicionar mais RAM no computador, teria que adicionar sempre na mesma proporção. Nesse caso, uma memória de 8 GB. Se eu fosse colocar outra memória, eu deveria colocar outra memória de 8 GB, 2400 MHz, DDR4. Próximo passo seria escolher uma mídia de armazenamento, ou seja, onde vai ser colocados os arquivos, os programas e tudo mais. Nesse caso, eu escolhi duas mídias de armazenamento. Eu posso estar escolhendo um HD, onde eu vou guardar meus arquivos, e mais abaixo eu escolhi um SSD, para mim poder estar instalando os softwares, os jogos, os programas em si, que eu preciso de uma agilidade. No caso do HD, ficaria só para os arquivos, áudio, música, vídeos. Então, teria essa possibilidade de botar um HD e um SSD. O SSD que eu escolhi é um 240 GB, porque como é só para instalar os programas e jogos, eu não vou precisar de grandes quantidades de armazenamento. E, quando for analisar, comprar um equipamento desse tipo, verificar a velocidade de leitura e a velocidade de gravação. Quanto menor a velocidade de gravação, mais lento vai ser na hora de você guardar suas informações nele. Então, sempre escolher uma velocidade boa. A fonte é uma fonte de 500 watts com o selo 80 Plus. Então, sempre verificar. Eu vou comprar uma fonte de R$80. Uma fonte de R$80 não vai ter a potência realmente que você poderia estar utilizando. Então, essa é uma fonte que tem um selo que garante que ela realmente entrega 500 watts.
Se eu for colocar uma placa de vídeo, aí eu tenho que analisar a potência da fonte, porque às vezes quando eu coloco uma placa de vídeo, a potência da fonte não é suficiente para rodar a placa de vídeo, o que vai causar um problema. Então, a gente tem que analisar isso. Vou colocar uma placa de vídeo, então tenho que verificar a potência que a placa de vídeo exige para mim estar colocando uma fonte adequada. Eu adicionei também mais um cooler para poder estar ajudando na refrigeração do computador. Então, o cooler é um pequeno ventilador que vai ficar, em alguns casos você pode usar para jogar ar frio para dentro do gabinete, que eu não recomendo porque ele joga poeira também, ou você pode usar para retirar o ar quente de dentro do gabinete, que é o aconselhável. E temos também aqui um gabinete. Esse gabinete é um gabinete gamer, e dentro dos preços foi o que eu achei assim mais em conta. Então, como eu disse, eu não tinha adicionado uma placa de vídeo. Se eu for adicionar uma placa de vídeo, então eu tenho uma placa de vídeo aqui, uma da AMD, com 8 GB de RAM, ela tem memória RAM própria, e se formos olhar as especificações, ela vai dizer o que realmente seria necessário. Então aqui nas exigências, ele mostra que a fonte recomendada seria uma de 550 watts. No meu caso, nós olharmos a fonte que eu coloquei, é uma fonte apenas de 500, ou seja, eu teria que adicionar uma fonte com uma potência melhor, caso eu fosse adicionar essa placa de vídeo. Então é isso, eu espero que tenham gostado, e vocês podem também estar acessando o site da Kabum e estar montando o próprio PC de vocês. Então vamos só dar uma olhada aqui quanto sairia esse PC, esse pequeno PC. Então essa máquina sem a placa de vídeo estaria custando R$ 3.071. Isso se o valor for à vista.